Sejam bem-vindos! Fique agora com o programa Espiritismo em Nossas Vidas com Wagner Ideale, sempre com temas que estão ligados ao nosso dia a dia. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso programa Espiritismo em Nossas Vidas. E hoje vamos para o 16º encontro dos estudos dos livros de André Luiz. E nós vamos para a segunda parte do livro Nos Domínios da Mediunidade. Como eu disse na nossa reunião passada, esse livro eu dividi ele em 3 partes, pela complexidade, não tem como fazer isso em uma ou duas. Pois bem, como nós fazemos sempre, é importante que todos entendam, nosso objetivo não é, em hipótese alguma, fazer com que você não leia o livro, porque sem dúvida o livro é muito mais rico do que o que eu estou comentando aqui. O nosso objetivo aqui é justamente fazer um apanhado, fazer um estudo breve para despertar em algumas pessoas a vontade de falar, poxa, esse livro eu gostei da explanação, eu vou ler para ir mais a fundo, para ter mais material. Bom, esse livro trata do fenômeno da mediunidade. Cada capítulo ele trabalha uma mediunidade. Ele trabalha um contexto mediúnico. O capítulo, são 30 capítulos, né? O livro, 285 páginas, o autor André Luiz e o médium, nosso querido Chico. Como eu falei na nossa reunião passada, eu repito, Clarencio é um dos personagens do livro. Ele é um dos ministros do nosso lar. O Hilário, ele é um amigo de André Luiz, ele convive, ele teve assim, os mesmos problemas com André Luiz, então são dois espíritos que são muito amigos, como eu disse, e estão juntos nessa empreitada de entender mediunidade. Aulus é um instrutor muito evoluído, que os acompanha e instrui eles. E o Albério, um outro personagem muito presente no livro, que ele fala, num dado momento, ele faz uma palestra sobre mediunidade. Então, eu acho interessante colocar ele aqui. Bom, no capítulo 12, clarividência e clareaudiência. Mostrando nesse capítulo a fluidificação da água, os benefícios da mediunidade que ela promove. Clarividência e clareaudiência são faculdades mediúnicas de percepção mental. A audiência e a vidência não é feita com os olhos nem com o ouvido. É feito mentalmente essa visualização. E a clarividência é aquela pessoa que vai conseguir ter a vidência, mas num ambiente qualquer, assim, num ambiente de olhos abertos. Porque a vidência normalmente vai acontecer quando eu me concentro, eu fico muito bem ligado ao mundo espiritual e consigo, quem tem essa mediunidade, vai conseguir ver alguma coisa. A clarividência, já podemos dizer assim, que é um patamar a mais. É aquelas pessoas que estão enxergando os espíritos com os olhos abertos, em qualquer momento. A mesma coisa, escutar os espíritos. Você não vai escutar com o ouvido. O ouvido você vai escutar através de uma situação chamada voz direta. É quando os espíritos, numa mediunidade de efeitos físicos, plasmam na espiritualidade um aparelho, uma garganta, por assim dizer, que vai produzir sons e todos no ambiente vão escutar. É raro isso, sim, claro, mas eventualmente vai ter em algumas situações. Aí todo mundo escuta com o ouvido normal, porque essa estrutura vai movimentar o ar. Então o som que a gente recebe no ouvido é proveniente de ondas mecânicas que movimentam o ar, né? No capítulo 13, Pensamento e Mediunidade, esse capítulo é dedicado à sublime preleção de um espírito muito evoluído no encerramento de uma reunião mediúnica. Constitui para todos verdadeira metodologia científica espírita para renovação íntima e progresso espiritual. Muito legal. Porque nesse capítulo vamos ter aí uma preleção, e é muito interessante. Constitui para todos verdadeira metodologia científica espírita. Para quem não está acostumado com metodologia científica, existe uma coisa que é a metodologia científica, que é um método de como você faz exploração científica. E está certo. E o Espiritismo se utiliza desse método. Apesar que muitas pessoas falam, não, o Espiritismo não é ciência.
O Espiritismo é uma filosofia de vida baseada na reencarnação, na existência de Deus. É uma ciência, sim, experimental, que tem uma metodologia. E alguns até acham que ela é uma religião. Tá? Eu acho que usa-se a palavra religião espírita porque a doutrina espírita, a doutrina espírita, ela está baseada nos ensinos do Cristo. Bom, então como a gente tem uma herança católica, protestante, judaica, tem toda aquela herança, então a gente acaba achando que a doutrina espírita é também uma religião. Mas poderíamos colocá-la que ela é grandemente, uma enorme filosofia, uma ciência ainda pouco explorada e uma religião. Não é menos os ensinos de Jesus. Os ensinos de Jesus estão lá na filosofia espírita. Os ensinos de Jesus estão lá na ciência espírita. E os ensinos de Jesus também estão na religião espírita. É importante que fique claro isso. No capítulo 14, em serviço espiritual, esse capítulo apresenta um grave problema entre um casal, onde ele, temperamental e arbitrário, que desencarna cedo, tenta transformar sua mulher, agora viúva, em serva. Não obtém êxito, pois ela tem excelsas virtudes. Isso acontece muito. Os exemplos, quando eles colocam nos seus livros, são exemplos do dia a dia. Aquele casal que um desencarna, o outro mantém, os dois irmãos que brigaram, aí um irmão vai embora, o outro desencarna e não sei o quê, e volta na outra encarnação agora como pai e filho, um monte de coisa. Então é tudo a realidade nossa. Muitas vezes são realidades que ocorrem no interior do Brasil. Essa época, a capital do Brasil era Rio de Janeiro, então eles se referenciam muito à capital do Brasil, da época. Capítulo 15. Forças viciadas. Nesse capítulo é analisado o problema do vampirismo sobre alcoólatras e fumantes. Apresenta as reencarnações educativas como mongolismo, hidrocefalia, paralisia, cegueira, entre outros. Porque é muito pesado esse tipo de problema, como o mongolismo, a hidrocefalia, a paralisia, é algo terrível. Mas esses espíritos, alguns pedem para vir com uma vida assim, para resgatar distúrbios, desequilíbrios que tiverem em outras encarnações. Alguns, o espírito não tem nem condição de decidir nada. Ele não tem nível de redução da sua forma de pensar, do seu perispírito, do seu contexto mental, está tão preso em valores terríveis que ele desenvolveu, que ele não tem condições de decidir nada. Então acontece para com ele algumas encarnações compulsórias, feitas com muito amor, para ajudá-lo a começar a despertar. Então, é necessário muito amor para com esses espíritos que estão passando por esses tipos de vivências, porque é muito duro para o espírito, para a família, não é legal para ninguém, mas é necessário. Claro que ninguém quer passar por esse tipo de prova, é muito dura, mas quem conseguir passar, o resultado é espetacular. É uma libertação como nenhuma outra consegue. Mandato mediúnico. Mas espera um pouquinho, isso que fala do vampirismo. O que acontece muito é um tipo de obsessão chamado vampirismo. O nome é característico aí para quem gosta de ver contos, de terror, essas bobeiras todas, mas vamos lá. O vampirismo, ele é uma forma que o espírito vê que aquela pessoa ela é viciada em alguma coisa, viciada no sexo, no álcool, na droga, em alguma coisa ele tem vício. Então o espírito se aproxima e retira dele energias pesadas que o espírito precisa. Mandato mediúnico. Apresenta como efeito a segurança numa reunião mediúnica a cargo do plano espiritual e como uma médium dedicada com o ideal de amor, é assistida pelos benfeitores espirituais, mostra a tentativa de ataque por parte dos espíritos obsessores e a proteção. A gente sempre fala, Quer fazer trabalho mediúnico? Vai para o centro espírita.
Certas coisas não se faz em casa se faz evangelho. Leitura, comentário, isso, beleza, prece. Agora, não, vamos fazer trabalho mediúnico? Vamos evitar, né? Vamos evitar. Bom, mas naquela casa tem um instrutor, uma pessoa com muita vivência, um outro médium. Eu mesmo já participei em situações que está numa casa com 3, 4 pessoas, todos pessoas muito maduras, com grandes vivências no mundo, nos centros espíritas, presidentes, educadores, pessoas com muita vivência, e ocorreu na casa uma manifestação mediúnica. São situações particulares, mas no dia a dia isso não deve ser feito. Então, por quê? Porque o centro espírita tem proteção, tem uma proteção enorme. Capítulo 17. Serviço de passe. Instruções sobre o serviço de passe, apresentando o toque desnecessário. Quando se traz em passe, não há necessidade de tocar a pessoa, por vários inconvenientes que isso pode gerar. Nós podemos dar o passe à distância, nós não precisamos nem fazer nada, ficar de braços cruzados assim e pensar positivamente, fazer aquele pensamento e o passe está sendo dado. É que algumas pessoas, eu, por exemplo, eu gosto de fazer a imposição das mãos, fazer aquele movimento bem leve, a uma certa distância, né? Porque existiram algumas formas de passe que hoje em dia, se for aplicado, pode dar até processo, né? Que é o sopro, por exemplo. Eu, quando era adolescente, recebi muito tratamento de local, sei lá, você tem um problema, então o médium faz um sopro no local. Isso existiu muito. E era maravilhoso, mas hoje em dia estamos num momento do planeta bastante meio complicadinho, não dá para você ter que fazer uma coisa dessa, né? Pode gerar problemas. Então, vamos ter uma distância e lembrando que a energia está indo para a pessoa que vai receber. Agora, evidente, a pessoa tem que estar receptiva. Eu até sempre brinco quando eu estou dando algum curso, alguma coisa, eu falo, o médium está dando passe, mas ele está pensando assim, bom, se acabar logo isso aqui, que eu tenho que ir no mercado fazer compra, eu tenho que comprar pão, leite, eu tenho que comprar as coisas, mas será que já está quase na hora de ir embora, que bom, um passe não vai ter valor. Por outro lado, o assistido está sentado ali, está pensando, amanhã eu não posso esquecer lá na empresa, eu tenho que pegar aquele negócio lá, ai meu Deus do céu, será que eu não, eu acho que eu vou já deixar dentro do carro, também não vai resolver, ninguém está ligado em nada, ali é um momento de você esquecer tudo e sentir as energias, recebê-las, e você que está dando passe, fazer o trabalho de canalização das energias e transmitir as energias para a pessoa. Aí o passe funciona. No capítulo 18, apontamentos à margem. Mostra nesse capítulo que nem sempre é possível ter notícias de um ente amado que desencarnou. Mas ele desencarnou já faz 6 meses, eu queria muito uma mensagem. Bom, primeiro, precisa ver se ele tem méritos para dar essa comunicação. Segundo, precisa ver se nós temos méritos para receber. Terceiro, precisa ver se ele está em condições de transmitir essa mensagem. Quarto, precisa ver se nós estamos em condições de receber essa mensagem. Eu recebo a mensagem, isso aqui não é ele não, não sei, blá, blá. Então, houve perda de tempo por parte do médium que podia estar psicografando para uma outra pessoa. Então, é necessário um conjunto de coisas estarem em harmonia para que aconteça essa comunicação. Dominação telepática. Apresenta nesse capítulo uma traição conjugal. O cônjuge traído se ressente da influência perturbadora. Detectada a traição, somente o perdão incondicional pode imunizar aquele que está sendo traído. Aí é um momento muito delicado, que precisamos de perdão. Se não houver perdão, evidentemente, a coisa vai tomar um outro rumo e não se sabe para onde isso pode ir. Pode acontecer, como tem casos, de ocorrer a traição, houve uma separação, cada um segue o seu caminho, como se diz popularmente, só que esses espíritos têm algo ainda a corrigir. E eles vão voltar numa outra encarnação juntos de novo, para corrigir
esse amor juvenil, ele é muito bonito para pôr em filme, para fazer música, poemas, é lindo isso, eu acho também, né, tá? Mas isso é mais uma paixão, que com o tempo ela vai sumindo e vai vindo o amor verdadeiro, aquele que vai se manter. E quando os dois chegarem do outro lado da vida, vão descobrir que em vidas anteriores eles eram inimigos mortais. E que no começo a coisa foi um pouco feia, complicada, mas venceram, perdoando daqui, perdoando de lá. E depois a coisa ficou tranquila, harmônica. Há casos que não fica, então tem que haver a separação. Há casos em que não tem como, então é o melhor caminho. Mas André Luiz tenta mostrar aqui que somente com perdão, não só da traição marido e mulher, mas de qualquer tipo de traição, somente o perdão que vai resolver. Vamos lembrar algo bastante importante? Judas Iscariote. Quando Jesus reaparece, em que ele aparece assim e sai se movimentando, um apóstolo pergunta: mestre, onde você vai? Ele fala: vou em busca de Judas. A grande preocupação de Jesus era esse discípulo que se desvirtuou, que se perdeu. E todos sabem que o Judas tentou juntar o útil ao agradável e meteu os pés pelas mãos e cometeu um erro, mas não para sofrer como milhões de pessoas no mundo pensam. Ele já pagou todo esse desequilíbrio dele e hoje é um espírito de luz, um espírito fantástico, maravilhoso. E é assim que tem que ser. Todos nós temos que nos transformar. Dia virá, daqui milhões e milhões e milhões e milhões de anos, em que esse planeta Terra será um deserto, não vai ter mais nada aqui. Tudo se perdeu. O planeta vai começar tudo de novo. Talvez exploda, talvez aconteça um colapso geológico e ele começa tudo de novo. Mas o mundo físico está totalmente dizimado, tá? Mas nós teremos milhões e milhões de espíritos de luz que começaram nesse planeta bem primitivozinho e foram evoluindo ao longo dos milhares de anos e se transformaram em espíritos de felicidade plena, andando pelo universo todo, levando mais felicidades, levando as pessoas como ser feliz em outros orbes. Só que isso vai demorar muito, mas muito, que não dá nem para se pensar nesse final. E por fim, no capítulo 20, mediunidade e oração, são feitos valiosos apontamentos sobre o casamento e o perdão. De novo, é uma continuidade do capítulo 19, quando no lar vivencia a traição de um cônjuge. A vingança é a lama da magia negra. Mal por mal significa o eclipse absoluto da razão. Pela prece, o ofendido não muda os fatos, não, mas modifica a si mesmo, obtendo forças e amparo espiritual para administrar evangelicamente a crise conjugal. Para se pensar, mas não é o fim do mundo. Bom, o mesmo texto da primeira parte eu coloquei também aqui para reflexão. Uma existência é um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia. E a morte? A morte é um sopro renovador. Palavras de André Luiz. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado pelo carinho aí por nosso programa. E estaremos de volta na próxima semana com a terceira e última parte deste livro, Nos Domínios da Mediunidade. E depois, claro, continuaremos em outros livros de André Luiz. E fiquem todos na paz do Mestre Jesus.